Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas da Mente, onde, nesta nova temporada, vamos aprofundar mais cada um dos temas da saúde mental. Queremos entregar mais conteúdo também, para que também de alguma forma consigamos transmitir o nosso conhecimento e ajudar de alguma forma também quem nos ouve. E comigo, mais uma vez, tenho a minha colega, Ângela Rodrigues, trabalha na Clínica da Mente há muitos anos. Comigo temos a Mental Click, que é uma academia de formação no nosso modelo de psicoterapia HBM. Olá. Olá Pedro, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para fazermos mais esta partilha de alguma forma de informação relativamente à saúde mental. Nunca é demais falarmos sobre estes temas e queremos trazer para este podcast algumas dúvidas, algumas questões que nos têm surgido em consulta. Isso. Olha, hoje vamos falar sobre a depressão. Isso. A depressão dizem que é a doença do século. O que nós precisávamos de falar hoje é se é que é mesmo uma doença, ou o que é isso também uma doença, não é? Porque, infelizmente, aqui é uma tendência para nós acreditarmos que tudo é uma doença. O não estar igual aos outros é uma doença. Sim, é verdade. E pegando nesta tua ideia, realmente é importante começarmos até por distinguir o que é tristeza e o que é depressão, não é? Porque aí ficamos com... começamos a perceber de alguma forma o que é normal e o que não é normal. Isso. Não é? E às vezes o que não é normal para os outros pode ser normal para mim. Certo. Isso também é muito importante, não é? Percebermos o que é que de facto, que estado que nós estamos por vezes, que necessita de uma intervenção clínica, não é? Numa intervenção especializada. Ou quando estamos em estados adaptativos, reativos, que podem às vezes nem sempre funcionais. Não é? Ou seja, eu às vezes posso estar num estado em que não estou muito funcional. Estou-me a lembrar do luto, por exemplo. Não é? Quando eu estou num luto, e se eu estou a sentir um grande peso emocional negativo pelo luto, eu fico pouco funcional. Não é? Funcional no dia-a-dia, mas essa emoção é funcional para vivermos essa experiência. Isso, mas é uma emoção que eu vivo e é normal para mim. Não às vezes para os outros, não é? Que os outros podem olhar dessa forma. Podem olhar para o meu estado e dizer: epá, tu estás mal. Sim. Mas só nós é que temos que definir o nosso estado, se é um estado em que nós não conseguimos controlar, se é um estado em que nós não queremos estar e não conseguimos sair dele sozinhos. Se estamos congruentes ou não com esse estado, com essa reação. E de facto esta palavra que tu falaste muito bem, da congruência. A congruência é uma palavra que nós podemos falar sobre, que a congruência é eu estar a aceitar o meu estado, não é? Eu estar a achar que o meu estado é normal para mim, eu estou congruente com o meu estado. Esta palavra congruência é de facto fundamental na saúde mental. Sim. Porque nós, na psicoterapia HBM, na Clínica da Mente, definimos que a pessoa só não está bem, só precisa da nossa ajuda, quando reconhece que não quer estar no estado em que está. Certo. E que não quer estar e sozinha não consegue sair, por isso precisa de ajuda. E este é um ponto fundamental em toda a saúde mental. Não é? Porque temos mesmo que ter essa consciência. As pessoas que estão doentes, na sua saúde mental, só se pode identificar a pessoa como doente se ela própria reconhecer que está num estado em que não quer estar. Porque é normal ter medo, é normal estar triste. Então aqui podemos definir... E faz falta. E é normal e faz importante, falta. É nós importante vivermos estas emoções, vivermos estes estados, porque a tristeza é um estado que devemos estar em alguns momentos. Todas as emoções têm um objetivo, não é? Preparar-nos a nós, ao nosso corpo, para nós termos uma atitude
funcional e adaptativa perante a experiência que estamos a viver, não é? Como uma reação normal às experiências que vivemos. Portanto, todas elas são importantes, todas elas são adaptativas nesse sentido, e é importante que nós conseguimos lidar com elas sempre que as sentimos. Sim. Portanto, é importante nós conseguirmos fazer a distinção de quando é que a ansiedade ou a tristeza deixam de ser funcionais e adaptativas, quando é que passam a ser uma perturbação. Mas concordas comigo que só deveriam passar a ser uma perturbação quando eu reconheço que estou num estado que não queria estar? Para trabalharmos com a pessoa é essencial que ela esteja nesse estado. Do ponto de vista da doença, às vezes as pessoas podem não estar ainda no nível de perceberem que aquela situação já está a ser limitante para elas. Estou aqui a pensar, por exemplo, pessoas que já não conseguem trabalhar, que já não conseguem fazer as tarefas mínimas para a sua sobrevivência, mas que estejam congruentes ainda com esse estado. Elas precisam de ajuda, ainda não estão incongruentes. Precisam de ajuda para sair do estado ou para ficar incongruentes? Primeiro para ficarem incongruentes e depois para saírem do estado. E esse é o nosso trabalho também. Mas porque esta análise precisa ser de facto bem feita. Porque o que nós assistimos muitas vezes é a minha esposa, o meu marido está mal, precisa de ser tratado. Isto muitas vezes acontece porque eu digo assim, o meu marido, a minha esposa não faz o que eu quero, não trabalha como eu quero, não reage a mim como eu quero. Portanto, ele está mal, ele não sai da cama, enfim, ele tem um comportamento que eu acho que é errado, por isso ele deve se tratar. Por isso deve ir ao médico, deve ir ao psicólogo, ao psicoterapeuta. Agora, a questão que nós temos que perceber é, mas e o outro? Porquê que o outro não sai da cama? Porquê que o outro não faz o que a outra pessoa queria que ele fizesse? Porque está doente? Ou porque está a viver a sua individualidade? Ou porque está a fazer processamentos emocionais que deve fazer? Ou porque está em processos de decisão diferentes? Não é? Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa faz a sua digestão das emoções à sua forma, não é? Quando a tristeza, e estamos aqui a falar da depressão, sim, vamos falar da tristeza, é demasiado intensa e prolongada no tempo, podemos estar perante um início de uma depressão, de uma perturbação depressiva. E é aqui que inicia... Isto é bom estarmos a discordar, porque... Nós estamos a discordar? Estamos um bocadinho, mas isso é muito importante, porque este é um tema difícil. Sim. É um tema difícil. Mas, e estando nós os dois na mesma linha terapêutica e de conhecimento, esta discordância de posição, sim, é muito importante até degredirmos aqui estes argumentos para chegarmos a uma conclusão. Eu acho que nós não estamos a discordar, nós estamos apenas a pôr a tónica em sítios diferentes. Isso. Que é, para mim, eu só consigo fazer um processo psicoterapêutico enquanto psicoterapeuta com uma pessoa que esteja incongruente com o seu estado. Isso. Isto estamos de acordo, ok? Aqui estamos os dois de acordo. O que estamos aqui um bocadinho em desacordo é a consciência ou não do outro. Isso. Sobre o seu estado. E atenção, não estou aqui a falar de julgamento em relação às emoções, que são coisas diferentes. Portanto, estou a falar de a pessoa estar efetivamente incapacitada de fazer as suas tarefas no seu dia-a-dia. Mas nesse caso, quando acontecem essas situações, não achas que a pessoa já está incongruente? Por exemplo, como tu estavas a falar, um processo de luto, por exemplo, às vezes não está. Às vezes em situações depressivas a pessoa não está. Porque a pessoa está consciente do seu estado. Está congruente com a dor. E é mau? Não é mau, necessariamente. É uma fase. E deve sair... Quando a pessoa está congruente da sua dor, concordas que a pessoa deve ser forçada a sair do estado? Forçada não.
não acho que é a palavra. Estou a dizer forçada, porque se ela não pedir ajuda, se tiver uma ajuda, é para forçar. Acho que é bom partilhar com alguém que esteja especializado para poder responder de uma forma adequada às necessidades daquela pessoa, e para que ela possa tomar consciência do estado e de que é possível sair do estado. E essa ajuda inicial, que é bem precisa, vai ajudar a pessoa apenas a ficar incongruente. Só isso. Bom, e quando fica, e é isso que eu estava a dizer, quando fica incongruente, porque agora podemos falar é como é que a pessoa fica incongruente. Isso. Mas quando fica incongruente, aí é que se reconhece que não está bem da sua saúde mental, mas ela própria. Ela própria. Isso é preciso. Porque esta questão da congruência ou da incongruência é extremamente importante. E se fizermos um podcast só falando sobre isto, acho que já estamos a fazer um bom serviço público. Sim. Fala-se muito na questão do luto. E no DSM, que é o livro onde os médicos psiquiatras seguem as suas estratégias terapêuticas e de avaliação do que é uma doença, o que é que não é doença, do diagnóstico terapêutico. É frequente vermos que o luto é um estado normal desde que com 14 dias só. Mais de 14 dias de luto, de processo de luto, isso já é uma patologia. Eu sinto que isso é uma aberração humana. Porque parece que o luto, que a dor da perda, é algo que tem que ser muito mecânico. Assume-se que é normal, mas dentro de 14 dias. Eu disse semanas não, 14 dias. Certo. Porque mais de 14 dias já é patológico. Mas porquê é que havia de ser mais patológico? Não é? Porquê é que havia de ser patológico? As pessoas não têm o seu tempo. Cada uma tem o seu tempo para fazer esse processamento. Não é? Depende do tipo de perda depende que da tiveram, pessoa, da sua personalidade. Da proximidade também de quem foi. Depende da sua personalidade, enfim, de todos estes fatores. Pode demorar 14 dias, pode demorar uma semana, mas pode demorar 2 anos. Sim. Pode demorar a vida inteira. E então agora, mas pode demorar a vida inteira? Mas a pessoa pode ficar a vida inteira em luto? Por que não? A questão é, por que não? E algumas pessoas, até nós só conseguimos fazer um processo psicoterapêutico com elas relativamente ao luto se tivermos este mindset, esta ideia inicial. E estou aqui a pensar em pacientes que perderam filhos. A dor é tão grande que faz parte da sua personalidade este estado introspectivo, que é o estado depressivo, que é o luto, este estado introspectivo sobre esta perda. Mas que se pode tornar mais funcional e adaptativo também. Caso a pessoa sinta que queira entrar por aí. Sim, certo, mas mesmo em situações em que a pessoa não quer curar o luto, com este mindset é possível que ela consiga lidar com ele de uma forma mais funcional e adaptativa. Agora então podemos partir para outra com a pessoa congruente para isso, obviamente. Com a pessoa congruente para isso, obviamente. Agora a questão que nós podemos dizer é, se bem que então poderíamos considerar que a doença mental, porque primeiro é preciso perceber também o que é a palavra doença. A palavra doença, segundo a OMS, não é? Ou a doença é a ausência de saúde, e a saúde é um bem-estar, um estado de bem-estar físico, emocional, mental, social e ambiental também. E se eu não tenho este bem-estar, não tenho saúde. Se eu não tenho saúde, posso estar doente. Não é? Então, nesta situação, nesta definição, podemos dizer que a doença mental é um estado em que eu não tenho saúde mental, sendo que a saúde é um estado de bem-estar. Então, se eu não me estou a sentir bem emocionalmente, ou seja, se as minhas emoções me estão a perturbar, eu estou doente. Esta é a definição mais oficial do que é a doença mental. Mas se nós a trabalharmos muito, chegamos a esta posição que é a doença mental é um estado em que eu não me sinto bem com as minhas emoções. E já agora, o que são as emoções? É aquilo que eu sinto como reação aos meus pensamentos.
Okay? Portanto, então podemos dizer que eu só estou doente se eu não me sentir bem, e eu não me sinto bem porque as minhas emoções me perturbam o meu bem-estar. E então a doença mental é a consciência que eu tenho, que as minhas emoções me estão a perturbar. E aí voltamos à incongruência outra vez. É porque muitas vezes eu estou triste, eu tenho medo e as emoções não me estão a perturbar. Quando eu tenho medo de uma reunião muito importante que eu vou ter amanhã, o meu foco é na reunião, não é na ansiedade que eu estou a sentir. Sim. Quando eu estou triste porque estou num processo de luto, o meu foco não é na angústia que eu estou a sentir. Eu não me queixo da angústia, da sensação física. Eu queixo-me da experiência que eu estou a viver. Portanto, se eu me queixo da experiência que eu estou a viver, ou seja, da forma como eu estou, não da forma como eu estou a reagir a essa experiência, eu não estou doente. E é curioso o que estás a dizer, porque eu estou a pensar que, e aqui com a congruência e com a incongruência, que nesses casos, muitas das vezes, nós fazemos o inverso, que é pôr a pessoa, ou ajudar a pessoa a estar congruente com o desconforto, quando ele é funcional e adaptativo. Ou seja, quando fazemos... é normal. Exatamente, porque muitas vezes temos o que fazer acontece ao é exatamente, é isso que nós fazemos, não é? Porque, na verdade é mesmo isso. Muitas vezes as pessoas estão já em níveis tão elevados de ansiedade e de desconforto que já não conseguem também aceitar aquele desconforto que é funcional e adaptativo. Que é normal. Que é normal. E o nosso trabalho também passa muito por o ajudar a aceitar. Sabes que eu muitas vezes em consulta as pessoas dizem-me: eu senti-me mal porque a minha mãe discutiu comigo e disse-me isto e disse-me aquilo. Eu senti muito mal, eu deveria mudar este desconforto. E muitas vezes eu digo: então, mas se a minha mãe me falasse assim, eu também me sentiria mal. Exatamente. Para normalizar. Muitas vezes nós precisamos de normalizar isto. As emoções que as pessoas sentem, porque não é possível às vezes não há muita sentirmos confusão. Coisas, não é? Não vamos anestesiar e ficarmos sem sentir nada. Até porque todas as emoções, aí está, já dissemos, mas é verdade, todas as emoções têm um objetivo, que é preparar-nos para uma reação. E se nos tratarem mal, de alguma forma... sentir dessa forma, de uma forma reativa. Temos que sentir raiva, revolta, o nosso corpo prepara-se para nós respondermos de uma forma equivalente, adaptativa à realidade. Para mostrar àquela pessoa que ela não nos pode falar assim, não é? Portanto, todas as emoções têm efetivamente o seu objetivo. E se nós encararmos assim, nós conseguimos estar mais tranquilos com as emoções e aceitar e deixar fluir de forma mais natural. E acabamos por conseguir, de alguma forma, ter reações sempre mais funcionais e adaptativas. Quando nós não aceitamos estas emoções, ficamos zangados com elas, não é? Vem a frustração porque estou a sentir isto. Focamos-nos na nossa reação também, e não na realidade. Sem dúvida. E aí já estamos a sentir um problema. E acabamos por sentir ainda mais emoções, porque se eu estou a sentir-me ansiosa porque vou ter uma reunião, e até esta ansiedade é adaptativa, porque é normal, tenho que me preparar, porque esta ansiedade está-me simplesmente a pôr mais vigilante para eu me preparar melhor para a reunião. O objetivo é só este, não é? E se eu conseguir perceber isto, vou-me preparar e vou-me sentir cada vez mais tranquila. E se eu rejeitar esta ideia, ou se eu não quiser sentir esta ansiedade, vou ficar chateada, aborrecida, frustrada porque não estou a conseguir controlar, revoltada comigo, sinto-me incapaz de estar a controlar uma emoção e aquilo que era só uma ansiedade funcional adaptativa fica aqui a perturbar-me de uma forma enorme. E aí a pessoa ganha consciência de que não está bem. Certo. De que a sua reação é desproporcionada à realidade. Isso. Ou, até sendo proporcionada, foca-se mais na própria reação do que na realidade e na resposta que deveria dar à realidade. Então, Ângela, e agora aqui, podemos focar-nos agora nesta questão da incongruência. Porque, se bem que nós estamos para aqui a dizer que doença mental é só quando eu tenho a consciência de que aquilo que eu estou a sentir me está a perturbar, ou seja, quando eu estou incongruente, muitas vezes então temos que nos focar no que é incongruência e se nós podemos estar congruentes em algo que não deveríamos estar congruentes. Na verdade, o que acontece é que nessas situações as pessoas que chegam estão incongruentes com aquela reação àquela emoção. Sim. Não é? Elas estão incongruentes com o estado... Mas aí já estão no ponto até de pedir ajuda e de serem ajudadas. Isso.
e sentem-se doentes. Sim. Não têm saúde mental para se sentirem bem. Mas parte da nossa discussãozita, ou desencontro da conversa há pouco, era porque eu estava a dizer que só podemos ajudar quem esteja incongruente, e tu estavas a dizer de alguma forma, não, podemos ajudar quem muitas vezes esteja congruente, porque está falsamente congruente. Não foi essa a pergunta que fizeste. Então? Tu perguntaste se... a pessoa podia ter perturbação sem estar incongruente. Ou se podia estar doente sem estar incongruente. E aí é diferente. Mas lá está, mas se tu não conseguires colocar a pessoa incongruente, não és tu que vais decidir se ela está doente. Aí estamos de acordo. Portanto, aí estamos de acordo. O que eu estava a dizer há bocado é, a doença só terá o rótulo de doença quando a pessoa assumir. Enquanto não assumir, não está doente. Precisa de outra ajuda, mas não é de ajuda para a doença. Concordas? Porque enquanto eu não ajudar a pessoa a perceber que ela não consegue entrar dentro do elevador, não por causa do elevador, mas por causa da sua dificuldade em gerir as emoções, ela não está doente. Só quando ela reconhece que, ok, quem não consegue entrar no elevador sou eu, o elevador é normal, entrar dentro do elevador é uma experiência normal. Agora, eu não consigo, mas gostaria de conseguir, e é neste exato momento que a pessoa tem que ter um rótulo de, ok, tens um problema da tua saúde mental, tu não estás a conseguir ter um comportamento que querias ter. Sim. E aqui podemos dizer, tens uma doença. De acordo. Eu não estava a pensar nesses casos. Okay. Quando te estava a responder, eu estava a pensar em situações de pessoas que estão incapacitadas, que estão com depressões, até nem estava a pensar nas perturbações da ansiedade, porque aí há uma incongruência maior, habitualmente. Em perturbações depressivas em que as pessoas estão efetivamente incapacitadas nas suas capacidades de fazerem uma vida normal, de se levantarem da cama e que podem ainda não estar num nível de incongruência para serem trabalhadas. Eu estava a focar-me nesses casos em específico, porque acontece existirem pessoas que efetivamente estão com uma depressão bastante intensa, que não conseguem ir trabalhar, ou não conseguem levantar-se da cama, não conseguem fazer a higiene normal, porque estão com níveis depressivos muito grandes. E achas que essas pessoas não estão incongruentes? Essas pessoas... podem estar desacreditadas da ajuda. Desacreditadas, mas achas que não estão incongruentes? Podem não estar incongruentes com a dor delas, porque em situações, e estávamos a falar do luto, estávamos a falar de situações, às vezes de vida, que as pessoas passam e que entendem naquele momento que vai ser impossível de ultrapassar, e podem estar efetivamente congruentes com aquilo que estão a sentir naquele momento. E o que eu te estava a tentar explicar, a minha perspectiva em relação a isso, é que claro que nós só podemos trabalhar com elas quando elas estiverem incongruentes, mas não podemos assumir que essas incapacidades não são já sinais de doença. Sim, Ashley, eu concordo contigo. A minha questão é, uma pessoa quando chega a esse estado, que estás a falar, já há muito que passou no processo de incongruência. Só que não sabe como pedir ajuda, não tem suporte suficiente para pedir ajuda e está desacreditada que alguém a pode ajudar. Porque se tu oferecesses uma solução milagrosa a essa pessoa, ela diria que queria. Não sei. Depende da dor que for. Poderia-te dizer, não quero sair daqui ainda. Eu já conheci uma pessoa que estava a sofrer de luto, procurou-me por alguma razão, não por causa do luto, mas vinha de preto e no meio da conversa falou-me que o filho tinha morrido 10, há 15 anos, há muitos anos. E, claro, na clínica da mente nós temos processos terapêuticos para o luto, e sempre que estamos aqui a conversar com alguém que ainda esteja em processo de luto, também ajudamos e contribuímos para a saída desse estado. E claro, quando ele me fala da morte do filho, quando ele chora à minha frente ainda, eu percebo que ele ainda está no processo de luto do filho, e eu nunca parto para a ajuda sem lhe perguntar primeiro: quer sair deste estado?
E eu perguntei-lhe. E ele disse-me, não quero. Eu quero que o meu filho esteja cá sempre, nesta dor que eu sinto. Ou seja, ele sentia muita dor, chorava todos os dias, mas ele não queria sair daquele estado. Ele sentia que não sentindo aquela dor era esquecer o filho. Certo. Estava congruente com a dor. Congruente com a dor, congruente com o luto, e não trabalhamos isso. Isso, exatamente isso. Então é nesse sentido que eu digo que mesmo se for muito tempo, mesmo que o estado, por muito profundo que seja de dor, por muito prolongado no tempo que seja, a pessoa pode não estar incongruente, e se não estiver incongruente, está a viver a vida como quer. Que pode não deixar de ser não adaptativa e não funcional. É aquela escolhendo a sua liberdade. É a liberdade dela de escolha, escolher o estado em que quer mas, estar. na verdade, pode não ser na mesma funcional no seu dia-a-dia. Funcional para quem? Para quem ela, vê? Repara, nós para estarmos na nossa vida saudáveis, felizes, o nosso objetivo de todos nós é sermos felizes, não é? É neste sentido que estávamos a falar. É neste sentido neste ponto de partida, para estarmos todos bem, felizes, precisamos de assegurar aqui temos alguns pilares na nossa vida, não é? Precisamos de dormir, precisamos de comer, precisamos de ter objetivos, precisamos de comunicar com as pessoas, precisamos de nos sentir pertença em algum sítio. Este meu cliente era feliz na dor. Estava a caminhar o caminho sim, que queria caminhar. Certo, porque todos estes pontinhos que eu te estou a dizer, não me disseste que ele não estava a cumprir. Portanto, essa pessoa podia estar no luto dela, mas podia estar com estes pilares todos assegurados. Mas aquela que eu te estava a falar, não. Porque, percebes o que eu quero dizer? Não sei se me estou a fazer entender no meu raciocínio. A questão aqui são situações muito pontuais. Caso a caso. Sim. Neste caso estava só com este mindset. Tá? Sim, e sim. temos que entender as várias dimensões da saúde mental. E estes desacordos fazem parte. Sim, e é muito importante que nós nunca coloquemos enquanto profissionais, porque falaste de uma coisa muito importante que é aos olhos de quem é que a pessoa não está bem, não é? Sim. E efetivamente os únicos olhos que nos interessam são os nossos, não são os dos outros. Não é? Os nossos, nós, pessoas que enquanto sofrem. Pessoa, sim, enquanto pessoa que sofre. Portanto, cada pessoa é que sabe como é que quer viver e os sermos livres de ser e de estar na nossa vida é efetivamente aquilo que nós devemos procurar, sempre. Nunca nós psicoterapeutas, enquanto profissionais, devemos colocar um julgamento ou mostrar um caminho que não seja o que a pessoa quer seguir. Nós só ajudamos a pessoa a abrir o caminho que quer fazer, só isso. Agora, em algumas situações em que percebemos em que há malefício, que a pessoa possa estar a fazer algum tipo de malefício a si própria, ela já não está, possivelmente, com as capacidades necessárias para tomar essas decisões, de perceber sequer essa incongruência. Nessas situações limite, é que pode ser necessário uma intervenção um bocadinho diferente. Não sei se me fiz entender. Fizeste entender. Era neste raciocínio, não é propriamente, se calhar, o público que nós temos aqui na clínica, não são propriamente os nossos pacientes, se bem que nós temos situações muito graves, não é? As pessoas que nos chegam aqui estão em situações muito graves, habitualmente já procuraram todo o tipo de ajuda até nível de medicação e não conseguiram resolver. Alguns até nos dizem mesmo, se aqui não me resolverem não tenho solução, não é? Portanto vêm mesmo numa situação limite, mas é como estavas a dizer, quando vêm com essa incongruência, ou pelo menos só o facto de virem já está a mostrar alguma incongruência, não é só não vinham. Quando as pessoas consultam um médico, psicólogo, psicoterapeuta ou uma clínica, obviamente que o primeiro passo já está dado. Já está dado. Se não forem empurrados pela família. Sim. Pronto. Mas também em princípio, sim, acontece muitas vezes. E aí é muito difícil às vezes ajudarmos até. Sim. Não é? Porquê? Porque a família acha que a pessoa está doente
A nossa avaliação como pessoa externa também diz que ela poderia estar melhor. Sim. Mas a pessoa acha que não. Logo, a nossa intervenção não é eficaz, porque a pessoa não quer mudar. Sim. E está tudo bem não mudar. E aqui agora a última questão sobre este tema, que era a consciência do Estado. Uhum. Não é? Que era um bocado isso que estavas aqui a falar. Sim. Não é? A consciência do Estado. Porque os nossos desencontros desta conversa, que é muito salutar e enriquecedor para as pessoas que nos estão a ver, este desencontro é muito importante para vermos que isto também não é fácil, destas perspectivas todas, não é? Mas até enquanto profissionais, Pedro, desculpa claro, interromper-te, porque os nossos limites também são, e é bom que nós nos questionemos enquanto profissionais para fazermos sempre o melhor trabalho possível, não é? Mas claro que enquanto profissionais nós queremos ajudar as pessoas a elas estarem o melhor possível, e às vezes o tirarmos a nossa lente de que aquele caminho era o melhor é difícil, mas é importante temos que o fazer obviamente para que os nossos pacientes possam fazer o processo que eles querem fazer, não é? Mas também o abrirmos, pelo menos a espelharmos e mostrarmos pelo menos que há outras possibilidades também pode ser o nosso papel enquanto profissionais. Portanto, a consciência do Estado é o primeiro sinal de que eu não estou bem, de que eu preciso de pedir ajuda. E aqui voltamos ao início dos inícios da nossa conversa, que é o que é tristeza, o que é depressão. Isso. Não é? Então podemos dizer que a depressão é a consciência do meu estado de tristeza, mas uma consciência de que eu não deveria estar naquele estado. E o problema aqui é que as pessoas às vezes não têm essa consciência. Não é? É difícil. Às vezes a vida coloca-nos em experiências tão difíceis, tão marcantes, tão emocionalmente fortes, que não temos consciência que podíamos estar diferentes. E na depressão isso acontece muitas vezes. Eu até lhe chamo, e acho que muita gente chama, não é? Uma depressão silenciosa, porque na verdade é aquela depressão que começa a instalar-se devagarinho. As pessoas começam a ficar mais cansadas, mais desmotivadas, começam a perder o prazer de fazer coisas que antes gostavam de fazer, a ter menos paciência para a comunicação com os outros e começam a perceber que não estão tão bem, mas não sabem muito bem porquê. Só que isto começa a instalar-se realmente e começa a perpetuar-se no tempo. E quando isso acontece, habitualmente já estão ali, já não é uma tristezazinha, já é uma depressão que começa a instalar-se e começa a dar sinais cada vez mais evidentes depois. Sim. Porque as pessoas depois, já vamos falar sobre o que é a tristeza e a depressão, não é? E tudo está, a origem de todo este estado negativo, tanto a tristeza como depois a depressão, são sempre experiências que vivemos, que nos magoaram bastante e que nós não conseguimos superá-las de alguma forma, não é? Só que às vezes não são aquelas experiências gigantes, porque às vezes as pessoas olham para a vida delas e estão à espera ou à procura daquela experiência. Causas muito importantes, mortes, de situações muito flagrantes. Flagrantes, não é? E depois acabam por ficar a achar que não há na vida delas essas experiências, então não faz sentido ainda por cima existir aquela tristeza. Porquê que eu estou assim? Porque é que eu, se até tenho um trabalho que gosto, uma família que gosto, porque é que eu não consigo estar melhor? Porque é que eu não consigo estar feliz? E às vezes são coisinhas mais, não quer dizer pequenas, porque para a pessoa não são pequenas, e é importante que também ela aceite isto. Pelo olhar dos outros. Pode ser. Eu até tenho vergonha de dizer que estou neste estado por causa disto. E muitas vezes porque ela é uma procura de ajuda por causa disso. Sim. Porque efetivamente não reconhecem que aquelas situações são grandes o suficiente para elas, que têm um impacto emocional para elas demasiado grande para ter ajuda. Sim. E depois, mas esta questão da consciência, já vamos falar melhor, mas assim, todos os estados em que estamos, tanto ansiosos como deprimidos, são reações a experiências do passado, sempre. Sim. Ou a projeções do futuro. Mas estamos a falar na depressão, é do passado.
são situações do passado que eu não consegui gerir da melhor forma e ainda hoje estou a lutar para conseguir interpretar estas experiências de uma forma mais adaptativa que não influenciem tanto o meu bem-estar. Muitas vezes as pessoas não têm a consciência que podiam estar diferente porque estão sempre focados nessa experiência. E ainda estou a falar na parte da consciência da doença. Porque quando nós olhamos para alguém e dizemos assim, mas tu estás assim porquê? Eu estou assim porque eu sinto que ninguém gosta de mim. Porque eu sinto que não sou tão bom como os outros. E sinto-me mal na minha vida, não me sinto bem, sinto-me triste porque eu não estou bem com os outros, não estou bem comigo mesmo, não gosto de mim, tenho uma baixa autoestima. E esta ideia que alimenta a minha tristeza, ao perpetuar-se no tempo, faz com que eu diga, não, eu só me sinto assim porque esta ideia é verdade. Portanto, não é as minhas emoções que me perturbam, é a minha vida, é a análise que eu faço da minha vida. E quando eu digo que aquilo que me perturba, aquilo que me cria tristeza, é a análise, é a forma como eu olho, como eu vivo, como eu interpreto a minha vida, como as pessoas lidam comigo, como eu represento o exterior, logo não é o interior, logo eu não vou pedir ajuda. Eu vou ao psicólogo para quê? Para me pedir ajuda, mas o problema não é a minha ajuda, o problema sou eu que tenho o nariz grande, sou eu que não tenho amigos, sou eu que sou burro, que sou feio. O psicólogo vai-me ajudar a ficar mais bonito, o psicólogo vai-me ajudar a ter mais amigos, ou a trabalhar o meu nariz, ou as minhas orelhas, se eu não gosto. E então, quando acontece isto, na depressão principalmente, eu sinto-me mal, eu vivo a minha vida toda mal, mas não tenho a consciência de que quem está mal sou eu, não é a minha vida. E que é possível mudar. E que é possível mudar. É mesmo isso que estás a dizer. Acontecem coisas que geram pensamentos e que geram emoções, não é? Só que isto aqui às vezes acontece tão rápido que dá-nos uma sensação que acontecem coisas que nós sentimos. Esquecemos que isto é tão rápido que às vezes parece que... Sim, é automático. É automático, mas não. Houve aqui um processo. Sim. Houve sempre um processo. E às vezes é difícil para a pessoa fazer isto, não é? Esta consciência. Esta consciência. E isto quando eu faço isto é no sentido de tomar a consciência, não é? É mesmo isso. Mas é essencial esta tomada de consciência porque também temos que trabalhar aí. É esta ressignificação, de alguma forma, de que há algo exterior que nos coloca um pensamento que nos faz sentir algo. Sim, sim. E que mudando uma das coisas, não necessariamente esta, porque às vezes esta é aquela que estamos focados em mudar, e às vezes não é preciso. Às vezes cada situação é uma situação, não é? Mas muitas das vezes não é preciso mudar esta, não é? Quando nós trabalhamos aqui, já não precisamos de mudar à volta. Portanto, nesta questão ainda da consciência da doença, muitas vezes na depressão as pessoas não têm consciência de que estão doentes porque a causa está sempre no exterior. Sim, até no passado às vezes, não é? No exterior, no passado. No passado também, não é? Certo? É sempre no passado, não é? Na depressão. Nos eventos passados. Sim. Não sou eu. Esta minha tristeza é adaptativa, dizem eles. Eu estou assim porque sou feio. Eu sou assim porque não tenho amigos. E esquecem-se de que estes pensamentos de que sou feio, não tenho amigos, ninguém gosta de mim, que eu sou burro, não vou conseguir nada. Estes pensamentos existem fruto de experiências de passado. Não é? Esta atribuição de significado, de aprendizagens erradas. Sim. Certo, não é? Eles estão a percepcionar a realidade daquela forma, resultado daquilo que aconteceu no passado e aquilo que aprenderam quando aconteceu no passado. Eu estou mal, eu estou triste, eu não tenho uma vida adaptativa, não tenho uma vida feliz, eu não me sinto bem comigo própria, não que eu esteja doente, mas porque há coisas externas que me fazem isso. O que é falso? Isso. As pessoas não são feias,
as pessoas não são burras. Isso são tudo representações. Aprendizagens. E nós não somos feios, nós somos todos diferentes. Nós não somos burros, nós pensamos de forma diferente. E temos todos. cada um as nossas potencialidades, não é? Isso. Portanto, mas são estas representações, são estas crenças que o passado nos fez aprender, que fazem com que muitas vezes os nossos estados, que colocamos as culpas do nosso estado em algo externo. E quando é assim, não pedem ajuda. Quando é assim, não reconhecem que podem pedir ajuda. Não reconhecem que estão doentes. E por isso as pessoas não são felizes e não têm consciência que poderiam ser. Se reconhecessem esta incongruência nos seus próprios pensamentos. Eu sinto que eu não tenho amigos, mas eu estou a pensar errado. Eu sinto que estou feio, mas eu estou a pensar errado. Eu sinto que ninguém gosta de mim, mas eu estou a pensar errado. E o pedir ajuda, não por uma intervenção clínica, mas até para conversarmos um bocadinho com um psicólogo, psicoterapeuta. Eu às vezes divido psicoterapeuta porque nós sabemos, para as pessoas que nos estão a ouvir, a psicoterapia é uma área psicológica de intervenção mesmo na doença, enquanto que a psicologia também faz a intervenção, mas é muito mais ampla na sua atividade, na ajuda às pessoas. Não é? E muitas vezes, quando as pessoas não estão conscientes do seu estado, mas pela mera sensação de que não se sentem bem, em vez de procurar logo a psicoterapia, que comecem com a psicologia. Comecem com uma abordagem mais ampla dentro da psicologia, com um psicólogo que possa falar com a pessoa, que lhe possa explicar alguns sentimentos que tenham, que lhe possam abrir o conhecimento sobre si próprio, o autoconhecimento, que possa ajudar a pessoa a ter mais autoconsciência de si própria. Não quer dizer que com essa melhoria da sua autoconsciência se tratem. Sim. Mas pelo menos é o primeiro ponto, o primeiro passo para as pessoas ficarem incongruentes, para a partir daí conseguirem procurarem uma outra ajuda, e a psicoterapia aí, nesta fase, já poderemos intervir de forma mais concreta. Porque quando a pessoa ganha consciência de que é ela que não está bem e ela pode mudar. E aí torna-se incongruente, aí torna-se doente e aí terá a ajuda certa. Certo. Muitas das vezes o nosso processo psicoterapêutico, antes de se iniciar a 100%, não é? Antes de começarmos realmente no processo psicoterapêutico, temos que fazer esse trabalho com os nossos pacientes para os prepararmos para eles estarem no nível certo. Num ponto de incongruência certo para receber a mudança também. Isso mesmo. Que depois cada caso é um caso. Não é? Pronto, percebendo isto, que esta primeira parte sobre o entendimento do que é a doença, não é extremamente importante para quebrarmos também aqui o estigma sobre a saúde mental, não é? Se é normal estar triste ou não estar triste. E é normal estar triste. Não é? Faz parte. Faz parte. O que poderíamos falar agora um bocadinho era o que é de facto a tristeza. Ou seja, para que serve a tristeza? Qual é a função da tristeza? Não é? E tecnicamente, como é que ela se manifesta? Não é? Eu sinto que a tristeza é um estado introspectivo. Nós, na nossa psicoterapia, HBM, dizemos que o ser humano pode estar em 3 estados. Um estado de prazer, não é? Onde as pessoas estão num estado de motivação, antes dito assim, um estado de motivação, que é um estado prazeroso, é um estado em que eu quero realizar coisas, eu sinto-me motivado a fazer coisas, a realizar coisas, é um estado feliz, um estado em que todos deveríamos estar. Não todos, é o estado que queremos estar, não é? E que motivados. há fase em que estamos, não é? Pelo menos na nossa vida há momentos em que estamos no estado de motivação. Sim, mas quer dizer, de uma forma até permanente, deveríamos estar sempre motivados, apesar das adversidades. Sim. Depois temos os estados de negação, são aqueles estados em que nos estamos a preparar para um perigo, não é? O estado de negação, frequentemente associado à ansiedade, é um estado em que nós estamos em alerta,
Não é? Por isso é que a ansiedade, sendo um estado de energia, eu tenho muita energia para reagir às circunstâncias, que a princípio acredito que me vão agredir. Certo. E temos um estado de introspeção. É um estado em que eu estou caído sobre mim, porque eu preciso de entrar num estado de reflexão. Isso. Reflexão sobre mim próprio, sobre o que me rodeia, para me sentir melhor depois. Portanto, então temos 3 estados: de motivação, de negação e de introspeção. O estado de motivação não é um estado que nos causa preocupação clínica, porque, enfim, é um estado prazeroso. Os estados de negação e de introspeção são estados importantes, fazem parte da nossa vida, são importantes estarmos nesse estado. Então, o estado de negação é um estado em que eu sinto em perigo, e então eu entro num estado de alerta, como eu disse há bocado, um estado de vigilância, o meu corpo tem muita energia, estou sempre a pensar nas circunstâncias externas para perceber como é que eu me posso salvaguardar de algum perigo que eu esteja a perceber, e aí podemos falar nos estados de ansiedade. O estado de introspeção, então, é um estado em que eu estou sem energia, porque o meu corpo, porque a minha mente não quer que eu tenha energia, porque quer que eu me concentre em mim próprio. Porquê? Porque algo em mim me está a perturbar. E o que é que me perturba em mim? O que é que me faz sentir mal? São as emoções. As emoções que eu sinto em algum momento me perturbam. E quando me perturbam, eu fecho-me, fico sem energia, fico sem vontade em fazer coisas, em me divertir, em realizar coisas, porque estou-me a sentir perturbado. Então estou a olhar para dentro, a minha mente provoca-me um estado de introspeção, em que eu me fecho em mim próprio e penso. Penso em quê? Penso naquilo que me perturba. E o que é que nos perturba? Perturba-nos as nossas emoções. O que é que são as emoções? As emoções são as recordações daquilo que eu senti antes. E o que é que eu senti antes que me perturbou? Senti raiva no passado, senti mágoa, senti angústia, senti humilhação, senti muitas situações no passado que me perturbaram. E que cada vez que eu começo a pensar nisso, volto a sentir estas mesmas emoções que me perturbaram no passado. Então a minha mente, percebendo que eu estou perturbado com algo que eu estou a pensar, e estou a pensar em algo que ocorreu no passado, ou que está a ocorrer agora, ou no passado, a minha mente quer que eu ressignifique. É um palavrão que nós utilizamos na psicoterapia HB, mas é que ressignifique. O que é ressignificar? Quer que eu olhe para o passado, que o entenda de outra forma, porque a forma como eu hoje ou agora estou a entender esse passado ainda agora me magoa. Isto é uma explicação muito técnica, não é? Vamos agora desmistificar aqui um bocadinho isto. Mas é para percebermos que a tristeza que eu sinto faz parte de um processo introspectivo em que eu estou a tentar pensar de outra forma sobre o que me aconteceu no passado, que me magoou bastante. E porquê é que nós precisamos de pensar de outra forma? Porque a forma como eu estou a analisar agora perturba-me, magoa-me. Vamos dar um exemplo. Alguém entra nesta sala e diz assim: Pedro, tu és um estúpido. Toda a gente ouviu esta pessoa dizer-me isto. Quando eu ouço isto, quando eu me sinto ofendido com esta pessoa, e uma pessoa ainda por cima que eu gostava muito, por exemplo, quando eu ouço esta pessoa que eu gosto a ofender-me, eu fico perplexo, fico magoado, a minha autoestima fica prejudicada, a minha autoconfiança, até em relação aos outros que estão a ver este ataque a mim próprio, fica muito prejudicada, e esta experiência de alguém me ofender vai-me prejudicar os principais valores que eu tenho. Valores da minha autoimagem perante os outros que assistiram a isto, o valor do respeito,
valor da amizade. E quando alguém me perturba estes meus valores, eu sinto-me mal. Sinto mágoa, sinto humilhação, sinto raiva, vergonha. E então, quando alguém me faz algo assim, me perturba aquilo que eu mais valorizo, eu sinto-me mal. E quando me sinto mal, eu caio sobre mim e começo a pensar: porquê que esta pessoa fez isto? O que é que eu lhe tinha dito antes? Qual foi a intenção? Porquê que ela me magoou? O que é que os outros pensaram sobre isso? E este processo de pensamento é automático e existe porque a minha mente quer entender, quer perceber o evento, quer perceber as razões, para de alguma forma entender o sucedido e encontrar uma forma de minimizar a dor que eu sinto, percebendo de outra forma. E enquanto o ser humano não interpreta de uma forma melhor aquilo que ocorre, fica sempre no mesmo estado. Pronto, então vamos imaginar que entra aqui alguém, um amigo meu, que me ofende, as outras pessoas ouviram, e eu sinto-me mal. E então posso dizer que vou para casa muito triste, nem janto, nem quero conversar com ninguém, fico em casa isolado, porque fico sempre a pensar, sempre a pensar. E podemos estar a dizer que então estou num estado de tristeza. Vamos imaginar que eu não consigo perceber o que é que aconteceu, porque é que esta pessoa me humilhou. E vamos ponderar também que isto é muito importante para mim. Enquanto eu não perceber, eu não vou sair deste estado. Vou estar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. E enquanto eu não entender, eu não vou sair deste estado. E a certa altura, eu vou perceber que tenho a minha vida muito limitada com este estado, como falavas há bocado. Porque eu não consigo ir trabalhar, ou se vou, não dou o meu rendimento porque eu não estou alegre, não estou feliz, não estou focado, estou sempre a pensar nisto, estou sempre triste, não consigo estar com os meus amigos, começo a ter vergonhas, começo a ter crenças erradas e eu começo a entrar num estado então mais deprimido quando reconheço que já estou há muito tempo assim e eu não consigo dar a volta. E então vamos entender isto. Eu não consigo dar a volta porquê? Porque eu não consigo compreender o porquê é que fui tão humilhado. E cada vez que me recordo destas experiências do passado, eu sinto a mesma dor, a mesma humilhação. Então, podemos dizer que a depressão, este estado crónico de tristeza, acontece quando eu não me consigo libertar das emoções que determinado pensamento ou determinada memória me trazem ainda hoje. Isso. Apesar de terem ocorrido até muitas vezes na nossa infância. Muitas vezes. E concordas com isto? Sem dúvida, é isso mesmo. Agora vamos imaginar outro cenário. Então como é que damos a volta a isto? Então, mas todas as pessoas, quando são ofendidas, quando são magoadas, quando são humilhadas, envergonhadas, ficam assim para sempre? Não. Vamos então imaginar agora outro cenário. Esta pessoa entra, humilha-me, sinto muita vergonha, diminui a minha autoestima, a minha autoconfiança, os valores que eu mais gosto. E vamos imaginar que eu sinto-me mal, vou para casa, não quero falar com ninguém, nem consigo jantar. Outro dia vou trabalhar, triste, muito triste. E de repente um amigo meu me diz assim: "Ó Pedro, estás assim porquê?" E eu digo-lhe: "Estou assim porque ontem um amigo meu humilhou-me, ofendeu-me e eu não percebo porque é que ele fez isto." E ele diz-me assim: "Ó Pedro, não fiques assim, porque ele fez-te isso porque foi uma aposta entre todos os amigos. Porque apostamos com ele que ele não era capaz de entrar no estúdio onde tu estavas a gravar e ofender-te. E nós pagamos a ele 5 euros cada um para ele dizer isto. Mas foi apenas uma brincadeira que fizemos." Neste momento, eu entendo o evento, a experiência de uma forma diferente. Uma ressignificação automática. Ressignifico porque alguém me explicou, ou seja, eu entendi que afinal aquilo que me tinha acontecido não foi um ataque à minha pessoa, à minha personalidade, foi apenas uma brincadeira de mau gosto que fizeram comigo.
e que me pediram desculpa, e era uma brincadeira, como eu também já tinha feito brincadeiras com os outros, eles também fizeram a partida a mim, e tudo isto ajudou-me a enquadrar o evento que me ofendeu de forma diferente. E de forma automática eu deixo de sentir aquelas emoções que me estavam a prejudicar tanto. Então, na verdade, nós saímos dos estados negativos, sim, quando os interpretamos de outra forma. E a questão é, e como é que se interpreta de outras formas os eventos que nos magoam? Bom, tentando pensar de forma diferente, e nós fazemos isso todos os dias. Sim, com pequenas coisas. Ou seja, quando eu vou no trânsito, alguém me ofende, eu fico ali com muita raiva, mas passado 5 minutos eu penso, o gajo também passou mal no dia, ou enfim, está coitado, está a descarregar o o dia dele enquanto a mim não me conhece de lado nenhum. E este meu entendimento ajuda-me a libertar-me deste estado negativo que eu fiquei com aquela experiência. Muitas vezes, quando nós sentimos ofendidos, a sério, os dias passam e nós vamos, sem ninguém nos ajudar, mas nós próprios vamos começando a perceber, a pensar muito e a certa altura conseguimos enquadrar as coisas de forma diferente. Sim. Conseguimos pensar de uma forma que nos ajuda a desvalorizar o evento, a retirar o valor a determinado evento. E isso ajuda-nos. Sim. E o principal, a conversar com os outros. Sim. Porque os amigos ajudam-nos a ressignificar. Não é? Sim, ver as coisas com uma perspectiva diferente. Não é? Colocarmos e os amigos fazem muito esse papel. Sim. A família, os amigos. Sim. Muitas das vezes as pessoas têm alguma dificuldade em partilhar algumas coisas com os amigos e com as pessoas próximas. Normalmente quando estão aqui numa fase mais complicada, com uma tristeza aqui um bocadinho mais intensa e prolongada, é resultado de não terem conseguido fazer esse processo com ninguém, ou de não terem encontrado ninguém que tenha ajudado essa pessoa a fazer esse processo de uma forma natural. Às vezes as pessoas, numa tentativa de ajudar, têm aquela... família, os amigos têm aquela tendência a dizer tens é que passear, tens é que sair de casa, não penses nisso. Sabem, eles fazem isso porque não sabem como fazer. Por bem, não é? Mas tentam animar e a pessoa às vezes precisa mesmo só de falar e de uma escuta ativa e de alguém que depois realmente ajuda a ver numa perspectiva diferente. E é exatamente isso, perspectiva diferente. Porque quando tu me dizes assim, estou muito perturbada, porque a minha vizinha disse-me determinada coisa, incomodou-me bastante, e eu como teu amigo digo assim, mas ela também diz isto porque também tem os seus problemas, ou porque ela não percebeu que tu não... E o enquadramento diferente que nas conversas que temos com a nossa família, com os nossos amigos, aparecem, não é? Estes enquadramentos diferentes, perspectivas diferentes, formas de olhar diferente, ajudam-nos a mudar a nossa perspectiva. Sim. E neste sentido, na saúde mental, quando nós estamos aqui a conversar sobre isto, quando as pessoas dão os testemunhos sobre as suas histórias de superação, ou mesmo de histórias de dor, quando falamos muito de saúde mental, falamos dos nossos problemas, de alguma forma estamos a abrir-nos a outras perspectivas, porque os outros dão-nos inputs, dão-nos feedbacks, dão-nos insights, não é? Estas palavras todas em inglês, mas dão-nos outras perspectivas que nos ajudam a superar. Por isso é que é tão importante na saúde mental não haver estigma, porque se eu tenho um problema qualquer, mas tenho estigma, ou seja, tenho receio, vergonha de falar, não vou ser ajudado, as pessoas não me vão, os meus amigos, a família, não me vai ajudar a ver a outra perspectiva. Sim. Que provavelmente me ajuda a sair deste estado, porque muda a minha perspectiva sobre o que me está a perturbar de facto. Não é? É verdade. Estavas a falar, eu estava a pensar que muitas vezes as pessoas também, para além de terem vergonha às vezes de partilharem com a família, às vezes também acreditam que não há uma outra perspectiva, estão tão focadas na dor. Sim. E acabam por achar que não é possível libertar aquela dor, não é? Há situações que são também mais complicadas, não é? Há traumas que são mais complicados, em que não há... Que não é fácil mudar a perspectiva. Ressignificar, é isso. Não é fácil mudar a perspectiva. Em situações assim limite, não é? Há situações que realmente nos chegam muito complicadas. E aí é muito importante
entra então a nossa intervenção, não é? Intervenção psicoterapêutica. Psicoterapêutica, que então é, ok, eu tenho aqui alguma dificuldade em ressignificar, fazer a ressignificação através do pensamento, então vou tentar... Do pensamento normal, do pensamento normal, da perspectiva normal. Sim, não é? Então eu vou ressignificar, fazer a ressignificação, aquilo que nós chamamos a ressignificação emocional, não é? Que é o tirar aqui, de alguma forma, a carga emocional pesada. De uma forma muito técnica. Muito técnica. Aquela carga que está ali tão colada, eu costumo dizer que é colada, porque Sim. está ali colada à experiência, não é? Vamos descolar aquilo que nós chamamos que é a dissociação das experiências traumáticas, é isso mesmo, não é? Ajudarmos aquela experiência a não trazer no presente a dor que trouxe no passado.